começamos mais um programa A Vida Não Para todo o Brasil, depois da Santa Missa com Dom Peruzzi, em comemoração ao aniversário de 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Agora a gente está pronto para começar mais uma Vida Não Para. Então, a gente agradece a sua audiência, você fica aqui com a gente, o programa está cheio de informação, cheio de notícia boa para você também. E agora eu quero saber de você, finzinho de ano, gente, finzinho de ano. Normalmente, o que a gente faz nesse fim de ano? A gente começa a procurar trabalho temporário. Tem gente que adora trabalho temporário só nessa época. Pega agora em novembro, dezembro, vai até março mais ou menos, para daí procurar um trabalho, por exemplo, fixo, um CLT. Então, a gente vai saber hoje quais são os direitos de um trabalhador temporário. Afinal de contas, por quanto tempo você pode ficar como temporário até ser contratado, por exemplo? A gente vai conversar com uma advogada trabalhista que vai esclarecer algumas dúvidas aí nossas para que a gente possa já passar tudo isso para vocês. Agora é o seguinte, você gosta de cinema? Eu tenho certeza que você gosta de cinema, a gente sempre fala de cinema aqui. Mas você sabia que aqui, ó, bem pertinho de Curitiba, na cidade histórica da Lapa, acontece um dos mais tradicionais festivais de cinema do Brasil? Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre esse evento tradicionalíssimo que começa já quinta-feira aqui pertinho de Curitiba. Se você estiver passeando por aqui, não perca esse festival que é realmente espetacular. E hoje também é um dia especial porque ele é comemorado, gente, essa data de hoje, o Dia Nacional da Língua Portuguesa, que é a língua oficial de 10 países, incluindo Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, entre outros. E a gente vai falar sobre isso, sobre a língua portuguesa. Então você fica aqui comigo que a gente está só no começo do programa de hoje e a gente vai começar falando sobre a noite de louvor. Você sabe que ontem a gente falou muito sobre isso, inclusive essa questão da gente divulgar a noite de louvor é sempre interessante porque todas as nossas noites de louvor, né, que são sempre as segundas-feiras, é importante que você saiba o seguinte, que ontem foi um espetáculo. Ontem foi maravilhoso, foi incrível. E agora eu quero convidar vocês, inclusive porque o Padre Patrick esteve ontem aqui com a gente, eu quero convidar vocês para o próximo dia, exatamente. Dia 5 de novembro é celebrado aí um dia especial, mas o dia 11 de novembro, eu já vou falar de Santa Isabel e São Zacarias, tá? O dia 11 de novembro, que é o nosso próximo, né, o nosso próximo dia, vai acontecer essa noite de um louvor especial na próxima segunda-feira, com o Cerco de Jericó. E aí vai ser o grito de vitória. A gente falou muito sobre a libertação das amarras, sobre você derrubar todas as muralhas na noite de ontem, e na próxima segunda-feira vai ser exatamente com esse foco, o grito da vitória. E vai ser um dia especial. Os convidados dessa semana são o Padre Kleberson Evangelista e Adriana Arides, e Irmã Zélia vai estar conosco também. Então olha só que maravilhoso isso, vai ser incrível, uma super oportunidade para você também acompanhar. Eu tô longe, eu não posso ir até Curitiba para participar da noite de louvor que é feita aqui no nosso anfiteatro Jesus das Santas Chagas, aqui embaixo, né, da Igreja do Guadalupe. Eu não posso ir aí, eu não posso estar aí com vocês. E daí eu faço o quê? O que você vai fazer? Você vai assistir, porque a transmissão é ao vivo para todo o Brasil, então você vai poder assistir, vai poder estar conosco nessa noite especial em que eu faço esse convite para você. Combinado? Então, a gente vai fazer a abertura aí às 17 horas e às 19 horas é toda a transmissão pela TV Evangelizar. Então, você é o nosso convidado para estar conosco nesse dia tão especial. Vamos fazer o seguinte? Antes de eu ir para o intervalo, eu vou falar de arte para vocês. Ontem a Miriam esteve aqui no estúdio, uma querida, uma pessoa assim super iluminada, e ela contou um pouco da história dela. Você imagina que a Miriam é uma mulher que ela decidiu na vida dela ser arquiteta e ela queria ser urbanista. Então ela se mudou, só falaram assim para ela, se você quer fazer urbanismo, arquitetura e urbanismo, quer focar em urbanismo, vá para Curitiba, porque lá em Curitiba você vai trabalhar com isso. E ela focou nisso. Ela estudou arquitetura, se especializou, veio para cá e quando chegou aqui, ela passou todos os perrengues possíveis e imagináveis na área dela, na área de arquitetura. E para desligar um pouco dos problemas
problemas, ela começou a fazer paralelo com o trabalho dela a encadernação artística. E aí, meus amigos, Deus escreve certo por linhas tortas. Nem sempre a gente enxerga o que Ele está querendo nos dizer. E aí, minha gente, ela resolveu trabalhar com encadernação artística e simplesmente veio ensinar a gente a fazer a encadernação, que é um processo artesanal feito, olha, com macramê, feito com bordado, feito com tecidos. Tecidos são colados aqui nessa estrutura. E ela ensinou a fazer isso daqui. Isso é fantástico. Então, só para você entender que às vezes você quer muito uma coisa, mas Deus te leva para um outro caminho. E aí, Deus te mostra que é possível, sim, você viver daquilo que você nem imaginava. Daquilo que você nunca passou pela tua cabeça. Será que eu vou gostar disso? A vida é muito mais do que a gente gostar das coisas. A gente, às vezes, fica entregue num trabalho para pagar as nossas contas do dia a dia. E a gente não está feliz naquilo. Mas a gente precisa pagar as nossas contas, certo? E aí chega uma arte para mudar a história, né? Viver de arte, né? O sonho de muita gente. Então, se você quer expor também no nosso estúdio, você sabe que você pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp os números, aliás, as fotos, os vídeos nesse número que está aqui embaixo, 41 98793 6281. Esse é o nosso WhatsApp para você enviar os seus vídeos, suas fotos da sua arte. Ah, mas eu tô aqui em outro canto do Brasil. Não tem problema nenhum, a gente vai dar um jeito de chegar até aqui com certeza, para que a gente possa dividir a sua história com o Brasil todo e divulgar a sua arte, o seu trabalho também. Seja ele com artesanato, seja ele como artista plástico, artista plástica, o que você quiser. Combinado? Agora sim, vamos falar do dia 5 de novembro. Eu comecei o programa falando desse dia especial, mas olha, dia 5 de novembro é lembrado como dia de Santa Isabel e São Zacarias, né? A gente vem falando da data de hoje porque Zacarias e Isabel, eles estavam numa idade muito avançada, eles eram muito idosos e eles desacreditavam que poderiam gerar uma criança, que poderiam ter um filho. Afinal de contas, nunca tiveram essa oportunidade. E aí, o Senhor apareceu. Sacerdote Zacarias no templo e disse para Zacarias que ele teria um filho e que esse filho se chamaria João. O que significa esse nome? João significa o Senhor faz graça. E essa é uma história de milagre, né, na vida de duas pessoas idosas que acreditavam que nada mais poderia acontecer na vida deles e aconteceu. Isso serve pra gente. E essa história você vai assistir comigo agora. Vamos ver? A igreja celebra a festa da mãe de João Batista, Isabel, e une à sua memória a do marido, Zacarias. De ambos, o Evangelho de Lucas nos fala especialmente do período da anunciação a Zacarias do nascimento do precursor de Jesus. Eles tinham elevado espírito de oração. Ambos eram justos aos olhos de Deus e observavam irrepreensivelmente os mandamentos e as leis do Senhor. No Evangelho de Lucas, ainda podemos ler o seguinte relato. Na Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Isabel. Eles viviam na aldeia de Aim-Carim e tinham parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Eles foram escolhidos por Deus, por sua grande fé, para uma grande missão. Isabel, prima da Virgem Maria, estava em idade avançada e não tinha filhos. Foi quando o anjo do Senhor apareceu ao velho sacerdote Zacarias no templo e disse-lhe que sua mulher Isabel teria um filho que receberia o nome de João, que significa "O Senhor faz a graça". O menino seria repleto do Espírito Santo. Desde a gestação de sua mãe, reconduziria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e seria precursor do Messias. Com humildade, receberam essa graça de Deus e alegraram-se com a da missão dada ao filho, João Batista, sendo fiéis a Deus até a morte. Santa Isabel e São Zacarias, rogai por nós. Santa Isabel e São Zacarias, rogai por nós. Você viu que história linda? Milagres que acontecem em qualquer idade, em qualquer época da nossa vida. Basta a gente ter fé.
Agora eu vou falar para vocês de uma apresentação que emocionou muita gente aqui em Curitiba. A Camerata Antíqua de Curitiba prestou uma homenagem aos 500 anos da morte de Luís de Camões e ao Dia de Finados. Essa apresentação esteve sob a regência do maestro curitibano Ricardo Bernardes, radicado em Portugal. Olha só. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, mais uma vez virou palco para a Camerata Antíqua de Curitiba e proporcionou reencontros do maestro brasileiro Ricardo Bernardes, que hoje vive em Lisboa, com a orquestra que ele mais admirava quando menino, tempos de estudante de música ainda em Curitiba. Para mim é a realização de um sonho de finalmente voltar a casa, né? E tirar aquela ideia que santo de casa não faz milagre, né? Não, estamos aqui em casa e entre amigos. A música dá grandes presentes pra gente. Um deles é poder reencontrar os amigos. E o Ricardo já é amigo há muito tempo, eu já fui cantar com ele lá em Portugal também. É muito bom. Para a soprano portuguesa Mariana Castelo Branco, neste ambiente sagrado estava para começar o primeiro concerto dela em terras brasileiras. Momento mais do que especial. Vir conhecer não só a cidade, como uma das suas principais orquestras e coro, que são maravilhosos, é sem dúvida um orgulho gigante e uma honra muito grande. Na voz encantadora da cantora, a Camerata abriu o espetáculo com um moteto, Te Christe, do brasileiro Nunes Garcia. Depois, no repertório, estava uma grandiosa surpresa, pouco conhecida do público aqui no Brasil. Para o concerto realizado no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, a Camerata Antíqua de Curitiba trouxe uma obra que homenageia um grande escritor português, Réquiem à Memória de Camões, do compositor João Domingos Bom Tempo, também um português. Instantes antes do início do concerto, o maestro Ricardo tinha me explicado alguns detalhes da obra de João Domingos Bom Tempo. Essa é uma obra muito importante, foi escrita em Paris em 1817. O Bom Tempo era um português que foi o primeiro que não foi estudar em Itália e sim que foi trabalhar em Paris. E fazem isso na época justamente do revivalismo, do sentido de Estado-nação de Portugal, então de homenagear o seu poeta maior. E o Bom Tempo era considerado o Beethoven em português. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV Evangelizar, a apresentação da homenagem a Camões no fim de semana em Curitiba foi simplesmente a segunda exibição deste Réquiem ao público brasileiro. A primeira apresentação tinha sido no distante ano de 2006, em São Paulo. A violinista Vanessa, que não conhecia o Réquiem, antes da apresentação falou sobre alguns encantos da composição. Enche a gente de emoção, na verdade, porque tocar uma obra nova e que mexe com a gente é tudo de bom. E assim, acordes melodiosos para celebrar Luís de Camões ganharam intensidade, a cada compasso mais força, e encantaram o público que esteve no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. 2 concertos para homenagear a obra e o legado de Luís Camões é um grande presente para a cidade. A acústica do santuário realmente é impecável, lindo demais. E agora, aproveitando esse momento clássico lindo, vocês vão conhecer a história, gente, do menino,
do Stefan Yatsekio. Ele é um jovem pianista reconhecido por sua técnica, pela expressividade dele na hora de literalmente tocar. E são admiradas aqui no Brasil e no mundo, tá? Aclamado pela crítica, ele recebeu diversos prêmios internacionais e a gente vai conhecer um pouquinho mais o trabalho desse visionário da música. Olha só. Olhos e ouvidos bem atentos, estamos em um concerto. Aos 20 anos, o jovem pianista Stefan Yatsekio é considerado uma das maiores revelações da música clássica brasileira. A apresentação no Auditório do Solar do Rosário, em Curitiba, é especial para mais de 500 estudantes da escola pública, com o objetivo de compartilhar a paixão pela música e inspirar uma nova geração. Existe há 32 anos, é um espaço particular de cultura, mas eu digo que essa contrapartida de poder trazer as crianças de escolas públicas aqui, para nós, é o auge assim, do trabalho cultural que a gente faz pela cidade. A apresentação para os estudantes é mais do que um concerto, é uma oportunidade para as crianças conhecerem ainda mais a história de dedicação e superação do Stefan. Minha paixão pelo piano começou muito cedo. Com 5 anos eu descobri esse talento quase que praticamente inato meu, que eu tinha várias características que até então eu não sabia. E eu só passei a saber, né, quando eu descobri o piano. Nascido com o dom do ouvido absoluto, Stefan percebeu desde muito cedo que a música fazia parte da sua essência. Reconhecido mundialmente pela interpretação marcante das obras do compositor russo Rachmaninoff, Stefan coleciona prêmios importantes e hoje é considerado o 6º melhor pianista do mundo. Eu sempre falo que eu sou muito abençoado por ter tido uma mãe que acreditou em mim, acreditou nesse meu desejo de interpretar os sons que eu escutava. Quantos talentos o Brasil pode ser que não tenha perdido por conta de não incentivar as crianças nos sonhos, nos desejos que eles têm. Com 3 CDs lançados dedicados à obra de Rachmaninoff e apresentações frequentes em grandes salas de concertos internacionais, Stefan traz ao público uma combinação rara de virtuosismo e sensibilidade. E as crianças adoraram a apresentação. Maravilhoso, né? A gente sempre gosta de escutar músicas. Ele falou pra mim que ele só toca músicas clássicas. Isso que eu achei mais interessante, porque tem gente que não gosta dessa arte. Pra mim foi um show, foi ótimo. Ele tem um dom de tocar piano, muito show. Lindo, 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 lindo. Você viu só como é bom a gente incentivar as crianças a gostarem de cultura, mas uma cultura de verdade, né? Música de verdade. Não falando aqui, entrando no mérito de questionar o gosto de cada um, mas é muito emocionante você fazer parte disso. Você vê uma pessoa que começou aos 5 anos e se tornou o 6º maior pianista do mundo. Isso é impressionante, impressionante. E sabe o que a música pode fazer com a vida da gente? Pode melhorar a nossa vida. Só que pra gente curtir uma boa música, a gente precisa estar com a nossa saúde em dia também. A música faz aí a sua parte, né? Elevando a nossa autoestima muitas vezes, tirando um pouquinho a tristeza, melhorando a vida. Mas se a gente não fizer a nossa parte, como é que vai ficar, hein, Luquinhas? Tem que ter magnésio na vida pra gente melhorar, né, querido? Boa tarde. Boa tarde pra você. Boa tarde, você de casa. Como você bem falou, a música ajuda, né? Traz aquele alívio para sua alma, ameniza aquela ansiedade do coração. Mas e quando os problemas, a preocupação, as dívidas começam a tomar conta da sua mente? Aí vem dor de cabeça, cansaço excessivo, você fica sobrecarregado, não é assim? Você fica sem saber o que fazer.
Quando você usa o magnésio quelato, ele vai ajudar você primeiro agindo como um neurotransmissor. Ajuda você a melhorar a elasticidade dos neurônios, o que vai trazer para você melhora nas suas funções mentais, ajuda você a aliviar o estresse e reduzir sintomas da ansiedade. Ele também é excelente para controlar os níveis de cortisol quando se elevam no nosso organismo. O cortisol, quando a gente fica estressado, vai lá no alto, vai lá em cima. Faz igual a pressão de muita gente quando está, né, naquele pique, dá aquela estressada, a pressão vai lá em cima, cortisol também. Só que o problema do cortisol é que quando ele atinge esse pico muito alto, ele afeta rins, afeta o coração, prejudica a sua saúde. E é por isso que eu indico para você o magnésio quelato, para ajudar você a cuidar da sua saúde. Você vai fazer o seguinte, liga agora no 0800 591 8773, pode ligar agora. Você já pede o magnésio quelato, eu faço para você com 60% de desconto. Até porque não adianta eu trazer aqui o magnésio para cuidar da sua saúde, se eu não te ajudar a cuidar também da sua saúde financeira, não é assim? Você vai ligar 0800 591 8773, vai pedir o magnésio, garante esse desconto, te mando de presente o massageador elétrico e vou te mandar também mais um brinde especial, mas você tem que ligar. 0800 591 8773, lembrando que o pagamento é só para daqui 45 dias, não paga nada agora. Ô, beleza. Não compromete cartão de crédito, Exato. porque a gente vai falar disso hoje. Vamos falar sobre essa questão das compras aí de Natal e tudo mais. E você não vai comprometer seu cartão. Vai pagar aí no boletinho tranquilamente. No carnezinho. E o melhor, tá? Melhor de tudo isso. Tem desconto e ainda frete livre para todo o Brasil. E presente. 0800 591 8773. Obrigada, querido. Obrigado. Boa tarde. Bom demais. Agora é o seguinte, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Lá tem um projeto muito legal que incentiva a leitura das crianças. O nome do projeto é Redes do Saber. Mas como é que funciona isso, Redes do Saber? Dá só uma olhada nas imagens que estão circulando na internet das crianças lendo nas redes, na sombra das árvores. Olha que coisa linda. Aí até a gente, né? Para tudo que tá fazendo para deitar na rede, ler um livro, bom demais. Essa é uma técnica muito legal para você que viaja com criança e a criança às vezes passa mal na viagem durante o percurso, né? Por conta do balanço ali do carro. Principalmente quando ela tá no celular, quando ela tá lendo alguma coisa, né? Então é uma técnica bem legal. Se você tem uma rede na sua casa, coloca uma redinha lá, coloca uns livrinhos, eu tenho certeza que o seu pequeno, a sua pequena vai adorar. Bom demais, né? Projeto lindo, lindo, lindo. Lindo e gostoso, né? Tranquilo, calmo. Vamos pro intervalo rapidinho? Intervalo voando, daqui a pouco a gente volta para falar sobre, adivinha? O direito do empregado temporário. Como é que funciona isso? Por quanto tempo você pode ser temporário? Esse contrato pode ser renovado ou obrigatoriamente a empresa tem que te contratar? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A gente está passeando por uma cidade linda. Olha só o que é uma cidade bem programada e bem organizada, né? Nós temos aqui Ivatuba, que fica aqui no Paraná. Ela fica na região metropolitana de Maringá. Ivatuba significa em tupi pomar. Linda cidade, agora 29 graus em Ivatuba, aqui no nosso estado, canal 31.1 da TV Evangelizar. A gente agradece a audiência de todo o Paraná e de Ivatuba, essa cidade fofa, linda. E eu adorei o desenho da cidade. Essas imagens aéreas, a gente tem uma noção do desenho, da estrutura. A gente vê, inclusive, a igreja aqui, ó, da cidade, no meio dessa praça, toda com esse desenho lindo, muito bem organizada. Isso é bom demais, né? Lembra que eu falei pra vocês sobre cinema? Perguntei se vocês... Quem que gosta de cinema e que tá do outro lado? Já levanta a mão aqui pra mim. Todo mundo gosta de cinema, né? Não tem uma pessoa que não adore um bom filme. E eu quero convidar vocês, porque, ó... Presta atenção, nessa quinta-feira, dia 7, começa o 15º Festival de Cinema da Lapa. A Lapa é uma cidade histórica, né? Tem uma história fantástica.
É uma história que está muito ligada à história do Brasil. E a Lapa, ela fica bem pertinho aqui de Curitiba. E olha, serão 4 dias desse evento especial. Eu recebo aqui a Maria Inês Borges da Silveira, que é presidente da Academia de Cultura de Curitiba. Tudo bem, Maria Inês? Bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui e ter essa oportunidade de divulgar um pouquinho o nosso trabalho, né? E o Festival de Cinema da Lapa. Lindo! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco na TV Evangelizar. E eu queria, para a gente iniciar essa nossa conversa, a gente preparou um trailer do filme Silvio. Vamos assistir juntos? Ah, podemos. É que vai abrir o festival. Ai, lindo É um demais, documentário. né? Vamos ver, gente. Olha só. Está começando mais um programa Silvio Santos. Quem é que eu vou chamar? E você veio de qual caravana? Agora é com você, Lombardi. Fala, segura esse menino! Senhor Abravanel, doutor. Abravanel? Pelo visto, vai pelo mesmo caminho do pai, né? Você não é nada menino! Eu tava trabalhando pra ajudar em casa. A minha família conta comigo. Diretamente dos estúdios da Rádio Guanabara, Chico Anísio. Cenoura Bravanel. O nome do locutor, ele tem que ser curto, sonoro. Aqui quem vos fala é Silvio Santos. E quem quer dinheiro? Silvio Santos, certo? Eu tô precisando de alguém para me substituir e precisa ser alguém que ama este programa tanto quanto eu. Quem lançar um programa de variedades domingo vai se dar bem. Eu tenho algumas ideias. E nós vamos dar uma dica da terceira palavra. A dica é a seguinte. Quer dizer que eu não posso mais vender a publicidade do meu programa. Eu acho que a única forma da gente ter controle dos negócios é tendo o nosso próprio canal. Silvio! Houve pagamento de resgate, vocês pagaram? A polícia afirma que 2 sequestradores já foram presos, mas o chefe da quadrilha continua foragido. Eu sei quem você é. O sequestro de Silvio Santos continua mexendo com toda a cidade. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil não, o mundo inteiro. Isso aqui é realidade, senhora. Não é televisão, não. Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. É isso aí, história dele, saudoso Silvio Santos. E vai abrir o festival? Me conta, Marinês. Então, deixa eu te falar desde o início. Nós temos um Instituto Histórico e Cultural que foi fundado em 2005. Em 2007 começamos a pensar em algum evento relevante que levasse a Lapa, Paraná, por todo o Brasil ser conhecida, porque é uma cidade histórica que serviu de palco para a Revolução Federalista, é rica em patrimônio tombado, tem um teatro que é São João, que só tem 2 no Brasil, em Minas Gerais e na Lapa, vários museus, a igreja de 1784, então tem tudo. Ela serve também até de palco para cineastas irem filmar na Lapa. Aí criamos o primeiro Festival de Cinema da Lapa. A princípio, bem tímido, em praça pública, com telão, ao ar livre, e foi crescendo e se tornou uma referência nacional, consolidado, e estamos no 15º Festival de Cinema. Sempre com sucesso, com muitos artistas que já estiveram presentes, alguns nos filmes, outros convidados, homenageados, Celto Mello, Alexandre Nero, Ari Fontoura, a Lília Cabral, a Rosa Maria Murtinho, Nissete Bruno, Letícia Sabatello, enfim, são inúmeros. Inclusive artistas internacionais já passaram pelo festival, né? E muitos cineastas, produtores, diretores. Nós temos um curador que escolhe os filmes, seleciona, na verdade, os filmes infantis, alguns paranaenses que são exibidos à tarde, documentários, e longas que, no momento, são competitivos. Então, nós fazemos o Oscar da Lapa. Ai, que delícia! Gente, é sensacional esse festival. Eu já fui em algumas edições. O Teatro São João, que você estava falando, gente, é incrível.
impressionante a beleza do teatro. Ele tem uma estrutura de madeira impecável, assim, impecável, que tem alguns anos de história, Sim, de estilo existência, né? elisabetano, Exatamente. todas as galerias, e o palco é muito interessante também. E passou por lá Dom Pedro. Pois é. Nós temos um camarote, né? Exclusivo dele. Isso aí, que está lá a placa. Então a Lapa tem muita riqueza, tem muita história. Tem o Panteão dos Heróis, como eu falei da Revolução. Então tem o Panteão, tem a Casa dos Cavalinhos, que retrata os ministros lapianos, os prefeitos lapianos. Porque a Lapa é uma cidade pequena, mas teve 5 ministros que saíram da cidade histórica. Olha só. Então é um número expressivo. Paraná, que eu acho que teve 12 ministros aqui, 5 da Lapa. Mas voltando ao festival. O festival, então, nós temos de 7 a 10. Antecede o festival oficinas de produção, que o festival, a curadoria é de Fernando Severo, cineasta, já também conhecido, e as oficinas da Solange Steck, professora universitária, que coordena todas as oficinas, para incentivar talentos. Então, nós fazemos nas escolas, tanto na cidade como as cidades vizinhas. Já fizemos em Campo Tenente, Araucária, todas essas cidades em torno da Lapa. Né? Então, esse ano não, esse ano foi no Colégio Agrícola e no São José. E então, esses filminhos são selecionados e ganham um prêmio. Então para as crianças que fizeram os filmes vão ganhar prêmio também. Verdade. Que coisa, tem Oscar dos pequenininhos também, viu, gente? Isso é maravilhoso. Então, só lembrando, começa agora quinta-feira, efetivamente, o festival e vai até o final de semana, é isso? Vai até domingo. Daí no domingo nós temos uma solenidade de entrega dos prêmios, melhor ator, melhor atriz, direção, roteiro. Como eu falei, é uma premiação com shows. Esse ano nós temos a Fabiana Carla, presente num filme. Nós temos o Danilo Mesquita, Daniel Del Sartro, vários, tem artistas convidados. E o prêmio maior e especial vai ser para o Stefan. O sobrenome é difícil, né? É Nesserzian. Ele estará recebendo, também é um ator consagrado na Globo e que já fez vários filmes, vários teatro, ele tem uma carreira e hoje em dia ele também se dedica a cuidar no recreio dos artistas, atendimento desses artistas de idade. Do retiro dos artistas, de retiro, né? Olha, a gente tem uma imagem, vamos colocar na tela essa imagem do teatro? Olha ele aí, que coisa mais como ele é lindo? Linda! Quantos anos tem esse teatro? Você tem uma ideia? Ele é de 1700, ele tem mais de 100 anos. 1700 e parece que 89. Olha, é antiquíssimo. Ele é lindo. Ele é lindo. Só tem 2, como eu te falei, só 2 no Brasil. E outro em Minas Gerais. Sabará, em Minas Gerais. Gente, é impressionante. Você olha a fachada assim. Ó, o pessoal também passando aqui. Entre 1873 e 1893, isso? Que esse teatro ele serviu para muitas coisas. Ele teve várias funções. Na Revolução, ele serviu até de enfermaria. Daí, dentro do teatro, eles fizeram uma rádio. Funcionou anos e anos uma rádio. Agora, daí foi restaurado e agora ele está em restauro novamente. Mas a gente usa muito para oficinas, para palestras, porque ele comporta embaixo 40, 50 lugares, total uns 200 lugares, né? Gente, as cadeiras não são as originais, mas são as cadeiras da época, do mesmo estilo. Ele é muito bonito, muito bonito mesmo. Toda reforma que é feita nesse teatro, quando há necessidade, é sempre mantendo essa história. Não é mexer em absolutamente nada, tem que manter realmente a história. E aqui vocês estão vendo aqui do ladinho, aliás, no meio da tela vocês estão vendo, né? A gente está do lado, a gente está vendo as galerias ali, que são os camarotes, né? E um desses camarotes era de Dom Pedro. Sim, é o primeiro, ó, que está bem no meio, tem a placa lá em cima. Ele esteve presente, porque ele passou pela Lapa, né? Daí ele foi até uma fazenda, deu o título de barão para os Campos Gerais e numa época que as estradas, acho que ele foi de carroça ou a cavalo, é uma coisa bem difícil, mas ele esteve lá.
E isso a gente preza muito, né? Toda essa história da cidade. A Lapa, ela tem paralelepípedo em praticamente 100% das ruas. São poucas as ruas que tem asfalto mesmo, porque tem que ser mantida essa história. Então, já diz o nome, é Lapa Cidade Histórica. Então, conheçam essa cidade. Fica aqui o convite para vocês participarem do Festival de Teatro, a 15ª edição, Festival de Cinema da Lapa. Então, para quem está, de repente, pensando na possibilidade de fazer algo diferente nesses próximos dias, fica o convite, né, Maria Inês? Para que todo mundo possa ir, possa conferir, porque cinema, gente, vai ter para todas as idades, desde os pequenininhos até os maiores, né? Até os mais vividos. Isso aí, nós temos filmes infantis, como eu falei, documentários paranaenses e os competitivas à noite, e eu convido a todos. Vão lá, é pertinho, é 60 quilômetros. E além de tudo, você saboreia a nossa gastronomia, a coxinha de farofa, o viradinho de feijão. A comida é boa demais. Né? A comida é boa demais também. E o centro histórico, que é um centro que você vai amar. Você falou uma coisa importante. A Rosa Maria Murtinho comentou até isso. Todo o centro tombado, ele é de paralelepípedo e as casas têm o jardim ou do lado ou internos. Exato. Então as casas estão na rua. Elas é estão uma de coisa frente bem pra rua, típica, né? Lapa. Não né? tem aquele recuo que normalmente tem que ter, né? É. Lá é completamente diferente. É uma cidade linda, comida maravilhosa. Se eu pudesse, eu comeria diariamente na Lapa. Acho que vamos mudar para lá. Obrigada. É bom demais. Outra coisa que é importante salientar, que de 7 a 10, a entrada é franca. Olha que maravilha. Então você vai, visita o centro histórico, visita a cidade, curte. Nós temos patrocínio do governo do estado, da prefeitura, da FEComércio e Sesc e da panificadora Zini, que tem a coxinha de farofa. Que tem a coxinha de farofa. Gente, é maravilhoso. Vão mesmo, que vocês vão se arrepender. Uma delícia. Passar o dia com a família, curtir, sabe? Levar as crianças. E é uma cidade que tem muitos encontros históricos, né? Então, vale a pena. Vale muito a pena. Então, fica a dica para vocês. Maria Inês, eu quero te agradecer. Foi um prazer te receber aqui. Eu já tinha te entrevistado em outras ocasiões, mas nunca assim de pertinho, né? Batendo papo, conversando aqui na nossa casa. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço e convido e reitero o convite a todos que estão nos assistindo. Vão à Lapa, que ela tem muita coisa a oferecer. E nesse fim de semana, de 7 a 10, o Festival de Cinema. Conto com todos. Muito obrigada mais uma vez, viu? Você de casa que está nos assistindo, presta atenção. A leitura, gente, ela pode fazer a diferença na vida das pessoas. Para os moradores de uma região rural da Amazônia, olha só que interessante. A Associação Vagalume é um ponto de crescimento para essas pessoas. A gente vem falando muito de cultura, muito de música, do quanto é importante a música clássica também na vida das pessoas, para que você possa entender um pouco isso. Mas a leitura, hoje é o dia da leitura, inclusive, hoje é o dia da língua portuguesa. É muito importante a gente falar sobre inserir a leitura na vida das pessoas, o quão distantes elas estiverem. E há 23 anos tem uma ONG que atua nessa região. E essa ONG, gente, já ajudou mais de 110 mil jovens e crianças, com mais de 95 bibliotecas em funcionamento no estado da Amazônia. Você já imaginou? Dá só uma olhada nessa história. Porto Seguro da ilha de Vera Cruz, numa sexta-feira, no ano de 1500, o escrivão Pero Vaz de Caminha dava início a uma nova descoberta: a língua portuguesa. Um dos primeiros textos escritos por ele em terras brasileiras foi a Carta. Pero Vaz de Caminha registrou os problemas enfrentados durante a viagem, o contato com os indígenas, as riquezas naturais e as 2 primeiras missas aqui celebradas. Desde 1986, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia. Em 1996, foi criada a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A intenção é aumentar a cooperação entre os países, criar parcerias e difundir ainda mais o idioma. No Brasil, já são mais de 5 séculos e o português continua sendo a língua oficial do país. Aos poucos, ela vem sendo modificada com contribuições linguísticas de outros povos formadores da nação brasileira. De acordo com dados divulgados pela Organização das Nações Unidas, cerca de 280 milhões de pessoas usam o português como a primeira língua em 8 países. Se as estimativas se confirmarem, é possível que até 2050
nosso idioma conte com mais de 400 milhões de falantes ao redor do mundo. Não é à toa que, atualmente, o ranking dos idiomas mais falados no mundo, a língua portuguesa está em 5º lugar. Há 23 anos dedicados a transformar vidas pela educação. A Associação Vagalume nasceu do sonho de 3 mulheres que queriam que as crianças de comunidades rurais da Amazônia tivessem acesso à leitura e, como consequência, se tornassem engajadas na transformação de suas realidades. Mais de 2 décadas depois, e já são 95 bibliotecas comunitárias em funcionamento em 23 municípios. Uma delas fica na comunidade de São Sebastião, em Portel, no Pará. A comunidade de São Sebastião, às margens do rio Anapu, em Portel, sempre sonhou em ter um espaço próprio para a biblioteca da comunidade. E em 2022, com o apoio do Instituto Fá, a comunidade ganhou uma sede própria para a biblioteca, um espaço mais amplo e mais agradável para receber as crianças da comunidade. E em 2023, ocorreu o embelezamento da sede, tornando-a mais colorida e mais cheia de vida. Outras 4 bibliotecas estão em implantação. Desde 2001, a Vagalume já doou 177 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura, que são voluntários que leem para as crianças. Esse trabalho já impactou a vida de pelo menos 110 mil jovens. Hoje em dia a gente tem o espaço que lá as crianças ficam à vontade, né? Todo o pessoal da comunidade que vem, que mora aqui, né? Tem acesso, né? Os professores também da nossa comunidade, a escola aqui geral, eles têm acesso. Então o espaço, né? É muito bom para todos se sentem à vontade, vai lá, lê os livros, né? Desfruta da leitura, né? Que isso é muito bom para a gente. Em 2022, a Associação Vagalume foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. No ano passado, foi eleita pela 3ª vez a melhor ONG de educação do Brasil. Lindo demais, né? Um super projeto e a gente vai dividindo essas histórias com vocês todos os dias. Agora, a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono de muita gente, o meu também, tá? O meu também. É o seguinte, o vilão aí da sua casa, quem é? Não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Começa com a letra L. Quem é esse vilão? Luz. Isso mesmo. A conta de luz. É o vilão de todas as famílias, é uma dificuldade assim tremenda você conseguir diminuir realmente o consumo de luz em casa. A gente depende, literalmente, nós somos dependentes da internet. Para a internet funcionar na nossa casa, a gente precisa de luz. Sem luz, nada funciona. Quando você pensa em economizar, você já vai pensando em diminuir o gasto com cartão de crédito, diminuir um gasto aqui, um gasto ali. A conta de água você até consegue diminuir, mas a conta de luz, gente, é um problemão. Mas tem solução para tudo isso, olha só. Agora eu tenho uma notícia que interessa todo mundo que paga conta de luz. É o seguinte, desde janeiro deste ano de 2024, você tem o direito de escolher o seu provedor de energia elétrica. Isso é o livre mercado de energia e ele pode te ajudar a economizar muito na sua conta de luz. Para você ter uma ideia, em 2023, os 40 mil consumidores desse modelo de contratação livre já economizaram 48 bilhões de reais. Esses são os dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E claro, você pode fazer parte disso também. Basta fazer o seu cadastro no Fatura Barata. Com o Fatura Barata, você pode economizar de 10% a 30% na sua conta de luz, sem precisar investir um centavo, sem instalação nenhuma, sem nenhuma mudança. O que vai mudar é que vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. Parece um sonho, né? Mas é um direito seu. Temos aqui uma equipe preparada para te ajudar. Então ligue no 0800 580 2114 ou
mande um WhatsApp para o QR Code que aparece na sua tela com sua última conta de luz em mãos para fazer um breve cadastro 100% gratuito. 0800 580 2114. E se prepare para ter acesso a uma fonte de energia que, além de baratear sua conta de luz de 10 a 30%, é uma energia sustentável. Eu já adianto que a fatura barata é para todos. Atendemos residências, empresas e comércios. Até mesmo quem possui restrições no nome pode contar com a fatura barata. O único requisito é pagar mais de R$300 na sua conta de luz. Faça a mudança agora no 0800 580 2114 e economize de verdade. Obrigada, Paty. Você viu só que legal? Então, e não tá difícil, né, gastar R$300 de luz, né, gente? Ultimamente, você tá passando disso que eu sei. Então, dá uma ligadinha lá, conversa com o pessoal e já entenda como funciona isso. Então, é uma dica muito boa para você economizar, começar a economizar agora, para sobrar um din-din lá pro ano que vem. Tá bom? É o seguinte, agora, já que a gente tá falando em economia, eu vou continuar nesse assunto também, que eu sei que você tá louquinho pra gastar agora nesse Natal, né? Então, já tá preparando esse cartãozinho de crédito, tá? Que é uma foice, né? Tá assim, ó, liso. Deixa eu te contar uma coisa. Essa é uma época que a gente compra por impulso e a gente se endivida. Mas será que tem um segredinho pra você ter aquele controle maior, pra você comprar só o necessário? Vamos dar dica? Vem cá. A Aurelina é daquelas que não pesquisa nada, sai comprando sem planejar. Vou ali, gostei, comprei. Olha preço. Se me agradar, eu compro. Com a aproximação de datas comerciais como a Black Friday e o Natal, muitos consumidores se veem atraídos pelas promoções. Pago em dinheiro para quando vir a fatura a gente não infartar. Toda estourada, minha irmã. Esqueça, gasto tudo. Mas é preciso ter cuidado para não comprar por impulso. Tá olhando uma coisa, tá achando preço? Calma, volta para casa, vê se você precisa. Abre aquele guarda-roupa seu, que pode estar com várias roupas ainda no plástico. Vê se precisa. Se precisar, você pode voltar. Se não, aguarda e espera um tempo melhor. Com uma combinação de estratégias como planejamento antecipado, controle emocional e priorização de necessidades, especialistas apontam formas de aproveitar as promoções sem prejudicar o orçamento familiar. Já está planejado. Se deixar para no último horário, fica mais difícil e aí complica a situação. Outro alerta é com o uso inadequado do cartão de crédito, que pode comprometer as finanças a longo prazo. Trabalhar com cartão é saber que sua dívida, principalmente se for parcelada, ela vai vir durante alguns meses. E você precisa estar atento que daqui a um mês você vai ter novas dívidas. Cuidado no controle disso. É por isso que a gente volta por planejamento. Você fez um gasto, você anota para saber quantos gastos você já tem fixo nos longos meses que vão seguir. Carolina prefere juntar dinheiro, pesquisar e fazer as compras dentro do orçamento da família. O presente de fim de ano já está garantido. Prefere comprar com dinheiro ou cartão de crédito? Com dinheiro. Por quê? Para não correr juros. Não ficar devendo para depois, para outro dia. Pois é, a gente vem com esse papo de só se vive uma vez na vida, né? Aí você vai lá, começa a gastar horrores e vai passando o cartão para tudo quanto é lado. Só que aí, gente, a gente descobre que a vida continua em 2025. E daí o que acontece? Conta, né? E aí? IPTU, IPVA, material escolar, uniforme. Ai. Vem cá que eu vou te ensinar para você economizar, sabe o quê? Pelo menos num pano de prato. Esse papo de que pano de prato sujo, a gente joga fora e compra outro, não dá para jogar fora o teu dinheiro, né? Vem cá que a gente vai te dar uma dica bem boa, que viralizou na internet, esse vídeo muito legal, de como você pode desencardir aquele pano de prato para arrancar elogio das visitas. Vamos ver? Sabe aquele pano de prato encardido que não dá pra lavar de jeito nenhum? Eu tenho a solução. É só misturar na água quente 1 xícara de açúcar, 1 xícara de água sanitária e 4 colheres de detergente ou sabão em pó. Deixe de molho por algumas horas, enxague e você terá panos de prato como se fossem novos. E isso também serve para meias e panos de chão. E você, já sabia disso?
Gostei dessa dica, viu? Meia, pano de chão. Quem tem criança em casa, aquelas meias encardidíssimas assim, as crianças são convidadas para aniversário e você, mãe, esquece que você tem que mandar elas com uma meia escura, daí você manda com uma meia branca. A primeira coisa que a criança faz no aniversário é o quê? Tirar o tênis. E aí, minha amiga, você olha aquela meia, dá vontade de chorar, né? Então, pega essa dica aqui que é muito boa, eu vou pro intervalo super rápido e volto já, não sai daí. Voltamos com imagens de Simões Filho na Bahia. Simões Filho, gente, foi construída pela colonização portuguesa e foi um dos polos de produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil Colônia. Aliás, no Brasil Colônia, na época do Brasil Colônia. Quem acompanha a gente por lá, acompanha pelo canal 20.1. Agradecendo a audiência de toda a Bahia e de todo mundo aí de Simões Filho. Nosso muitíssimo obrigada pela audiência. Vamos agora falar sobre o sentido da vida. E eu quero que você venha aqui junto comigo. Você já parou assim em algum momento e começou a pensar muito sobre isso, sobre, afinal de contas, qual é o sentido da vida? Por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes a gente se pergunta isso quando a gente perde algo que é muito importante para a gente. Seja um trabalho, seja um emprego, seja o teu sustento, seja, de repente, alguém da tua família, quando você perde uma pessoa muito querida, você começa a se perguntar, afinal de contas, qual é o sentido da vida? E aí, gente, você sabe que esse é um momento muito importante, que a gente acaba desencadeando muitos sintomas, né? A gente fica muito triste, a gente começa a ter crise de ansiedade por conta disso e outras questões, né? E o corpo reflete muito isso. E agora a gente vai conferir o padre Christian Shankar falando exatamente sobre isso, sobre o sentido da vida. Olha só. O problema é quando o nosso cansaço ele é existencial, é um cansaço mental, é um cansaço do coração. Talvez você esteja cansado daquele problema que está na sua vida e que não se resolve. Talvez você esteja cansado do seu casamento, que você tenta e não melhora. Talvez você esteja cansado de insistir com seus filhos no caminho do bem e eles insistem no caminho do mal. Talvez você esteja cansado da vida que você leva. É este o cansaço que nós devemos procurar descanso. Você vai conferir essa reflexão coladinho com A Vida Não Para. A Vida Não Para termina já. O Padre Shankar entra aqui para conversar com vocês. E vamos entender o sentido da vida. Começar a acalentar o nosso coração, né? Deixar o nosso coração mais leve. Agora vamos falar de oportunidade de emprego, né? Black Friday, ou melhor, a Black Friday é um dia só, né? Só que ela se tornou praticamente um Black November, né? O mês inteiro de novembro tem promoção em várias e diversas lojas. E aí eu quero chamar você para essa reflexão. Essa é uma época de extrema importância para quem está desempregado, porque é uma época que tem muitas ofertas de emprego, empregos temporários. Mas e aí, qual é o direito da pessoa que trabalha temporariamente? Por quanto tempo ela pode trabalhar temporariamente? Esse contrato ele pode ser renovado ou ele tem que ser contratado como CLT por essa empresa? Existem direitos que muitas vezes a gente não entende, não sabe, passa despercebido e muitos empresários abusam desse poder. E a gente vai conversar agora com a doutora Daniela Oliveira Slivinski, que é advogada trabalhista e está aqui com a gente, está à distância, mas está pertinho, né, doutora? Bem-vinda! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora, para a gente começar, qual é o direito desse empregado? Quanto tempo, por exemplo, ele pode ser contratado como temporário? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, nesse caso, o contrato, pela lei específica de trabalho temporário, ele pode ser contratado até 180 dias. Como regra agora, para atender as demandas dos finais de ano, o prazo até janeiro atende a demanda da empresa
e a finalidade da lei, o limite estabelecido na lei. Então, o prazo seria até 180 dias. Certo. E esse prazo, ele pode ser estendido? Por exemplo, o empregado ele pode recontratar essa mesma pessoa por mais tempo como temporário? Esgotando o prazo do contrato, a contratação ela tem que ser aí na modalidade direta e por prazo indeterminado, né? Então, e essa contratação como trabalhador temporário, ela é feita através de uma empresa que presta esse serviço de forma específica. Então, uma empresa de trabalho temporário. Esgotando o prazo, essa contratação se dá direta com o tomador de serviço. Entendi. Então, tem uma terceirizada que oferece esse trabalho, esse trabalhador para a empresa contratante e ela consegue fazer essa organização. Agora, existe, por exemplo, um direito que esse empregado tem, assim como um CLT? Por exemplo, direito a descanso, direito a lanche, almoço, por exemplo. Ou, se a pessoa ela foi recontratada como temporário pela mesma empresa por anos sequenciais, somente nessa época, ela tem algum direito a férias, 13º, esse tipo de coisa ou não, doutora? O contrato temporário, ele detém alguns direitos que devem ser observados. É um contrato por prazo determinado. Então, o empregado ele tem presciência do prazo que vai se expirar. Então, o que ele tem direito como regra geral? Ele tem direito ao 13º salário proporcional, às férias proporcionais. Ele não vai ter direito a aviso prévio nem multa de 40%, porque é um contrato a termo, ele tem um prazo, então não há uma despedida inesperada, né? Ou injustificada, está se cumprindo o prazo e o término dele ele vai receber saldo de salário, 13º e férias proporcionais. E nessa questão do intervalo, né? Muitas empresas nessa época acabam dizendo, vocês têm só 15 minutos de intervalo. Como é que funciona isso se a pessoa trabalha 8 horas diárias, se ela trabalha 6 horas, por exemplo? Onde entraria esses 15 minutos ao invés de 1 hora de almoço, né? Ou 1 hora de janta, se ela trabalha no período da noite? Como regra geral, os empregados que trabalham 8 horas diárias, eles têm direito a 1 hora de intervalo. E esse intervalo deve ser observado, porque está definido em lei. E essa lei se aplica a todos os empregados que trabalham dentro dessa jornada. Acima de 6 horas, ele já tem direito a 1 hora de intervalo entre a jornada. A empresa pode pactuar via sindicato uma redução desse intervalo, por exemplo, para 30 minutos. Atendendo lá os requisitos definidos na lei, né, que regulamenta, pode ser então reduzido para 30 minutos. E aí o período restante pode ser indenizado ao empregado. Mas depende dessa previsão prévia e pactuação com o sindicato. Certo, então fica aí a dica para quem está assistindo a gente, para quem tem dúvida sobre isso. E eu quero te agradecer, doutora, e te convidar quando você estiver por aqui a vir pessoalmente no nosso estúdio, tá certo? Muito obrigada, viu? Com certeza, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada. Gente, é o seguinte, agora eu quero saber de você, se você conhece o método Wolbachia. Você sabe o que é isso? Muita gente presta assim atenção nesse nome e fala que nome estranho, nunca ouvi falar. Deixa eu te contar uma coisa. O método Wolbachia, ele consiste em injetar uma bactéria natural no ovo de um mosquitinho danadinho, a Aedes aegypti, um mosquito da dengue, certo? E depois eles liberam esses mosquitinhos que nasceram. Esses mosquitinhos que nasceram vão gerar mais filhotes durante esse período de vida deles, que é muito curto, e esses filhotes que eles estão gerando vão ser incapazes de transmitir qualquer doença, seja dengue ou qualquer outra. Olha que maravilha isso, gente. E eu tenho uma novidade para vocês. Aqui no Paraná, nós vamos ter uma das maiores, aliás, a maior fábrica de mosquitos do país. Já pensou? É aqui mesmo. Curitiba, a gente sediou a comemoração dos 10 anos do método Wolbachia. E a troca de experiência entre os municípios e trocas de experiências positivas com esses mosquitinhos aí contaminados por Wolbachia já gerou realmente algo fantástico. A diminuição nos casos de dengue. E a gente vai te mostrar um pouquinho sobre essa fábrica de mosquitos. Olha só que legal.
No auditório do Tecpar, na cidade industrial de Curitiba, um evento importante para a saúde pública aconteceu, celebrando uma década de implementação do método Wolbachia no país e destacando o impacto do projeto na luta contra arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O método é um método sustentável, é uma bactéria que está aí na natureza, muito comum, e foi descoberta lá atrás, há mais de 15 anos, de que quando presente no Aedes aegypti, ela bloqueia os vírus que o mosquito transmite, como dengue, zika, chikungunya, os diversos sorotipos de dengue e também febre amarela, né? Caso um dia o Aedes aegypti for um vetor de febre amarela urbana, também bloqueia. Maiaro também, que é outro vírus que tem no Brasil, entre outros. O método Wolbachia é um programa internacional que atua em mais de 20 cidades de 14 países. No Brasil, a iniciativa é conduzida pela Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde. Nós vivenciamos esse ano a maior epidemia que o Brasil já teve na sua história. Então é um bom momento para se expandir e que a gente consiga escalonar cada vez mais as inovações no nosso território. A capital paranaense abriga a construção da maior biofábrica de volbitos do mundo, uma iniciativa essencial para a distribuição em larga escala de mosquitos Aedes aegypti com a Wolbachia. Vai ter essa capacidade de 100 milhões de ovos por semana, pelo menos 6 vezes, 8 vezes do que a gente produz hoje no Brasil, então vai aumentar essa capacidade e com isso a gente vai poder atender nos próximos 5 anos cerca de 70 milhões de brasileiros, a proteger mais pessoas em vários lugares do Brasil. Então nós podemos ver o alcance de quantas cidades isso poderá abranger em todo o território brasileiro e nós esperamos que muitas delas no estado do Paraná. Além de Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, Uberlândia, em Minas Gerais, Presidente Prudente, em São Paulo, Natal, no Rio Grande do Norte e Joinville, em Santa Catarina, completam a lista de municípios beneficiados. Há muitos anos se tenta controlar a população dos mosquitos e se viu que isso realmente é muito difícil. Então, esse controle é muito melhor. Em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade onde a tecnologia já é utilizada há alguns anos, os resultados foram significativos. Redução de quase 70% dos casos de dengue, 56,3% de chikungunya e 37% de zika. Na Austrália, onde o método foi implementado inicialmente, observou-se uma redução de quase 100% nos casos de dengue em várias áreas monitoradas. A expectativa é de que, com a ampliação da tecnologia, mais regiões no Brasil possam se beneficiar, aliviando os sistemas de saúde de sobrecargas relacionadas a essas doenças. Essa biofábrica que vai ser inaugurada, ela pode chegar a atender 140 milhões de pessoas em 10 anos. Então é um escalonamento que no passado a gente não teria condições se esse tipo de investimento não fosse feito. Viu só que legal, gente? Bom demais, né? Então a gente percebe que a tecnologia ela veio para ajudar nesse ponto a criar esses mosquitinhos do bem, como a gente costuma dizer. Agora vamos falar com a Vanessa, porque a Vanessa tem dicas aqui pra gente poder enxergar melhor. Às vezes você tá com a vista esquisita, né? Já fez até cirurgia de catarata, né? Fez em um olho, depois fez no outro e parece que nada melhora. Porque às vezes o problema não está aqui no globo ocular, está aqui dentro da gente. Vanessa. Vision X, esse aqui, do X bem grandão, que dá um resultado rápido aí para sua visão. Você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X. E eu trouxe aqui para você conferir pessoas que estavam em casa como você e ligaram. E olha o que elas vêm contar pra gente. Meu nome é Paulo César, tenho 45 anos. Eu tive um problema na visão, um problema sério para minha cabeça, porque meu olho ficou totalmente vermelho de um lado. E logo no outro dia já passou vermelhão para o outro lado. Minha visão ficava totalmente embaçada, nem placa praticamente eu estava conseguindo enxergar. Eu vi a reportagem do Vision X. Eu achei interessante, falei, vou experimentar. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. A minha visão realmente não era o problema da idade. Aos poucos eu fui sentindo que ela foi melhorando. E realmente voltou praticamente tudo. Para mim foi maravilhoso e vou continuar usando. E recomendo a todos também, indico porque realmente vale a pena, viu? Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas.
Voltei a trabalhar com artesanato e faz um mês só e minha visão tá ficando maravilhosa. Eu não podia andar sozinha, tinha que sempre ter alguém do meu lado. Nem maquiar eu conseguia me maquiar. Peguei uma confiança incrível e aconselho quem tem problema na visão, faça que nem eu. Pedir o Vision X. Viu só? Vision X é assim, você toma e sente o resultado rápido. 0800 777 0190. Para você que ligar agora, nos próximos 5 minutos, eu vou dobrar todos os kits. Compra um, leva dois, compra dois, leva 4 e assim por diante. Não dá para perder. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Vanessa. Muito bom. E agora vamos mandar beijo para todo mundo que mandou mensagem no nosso WhatsApp ontem. Quero agradecer todo mundo que tiraram foto das TVs. Mandar um beijo especial, então, para Regina, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um beijo também para Mirleide, que sempre tá ligadinha conosco aqui no programa. Ela lá de Fortaleza. Um beijo para Ana Márcia, de Sobral, no Ceará. E também para Carla Roberta, de Sítio Novo, no Rio Grande do Norte. E olha, gente... Um beijo especial para todo mundo. Você quer mandar beijo? Aliás, se você quer ganhar beijo, mandar mensagem, contar tua história, mandar vídeo aí da tua região, da sua paróquia, por exemplo, da sua rua, do seu bairro, de uma região aí na sua cidade que seja turística, que você goste, de repente uma praça, manda pra gente. 41 98793-6281. Repetindo o nosso WhatsApp, tá? 41 8793-6281. Coloca o 9 na frente. Vamos de novo. 41 98793-6281. Eu quero aproveitar para falar sobre o nosso YouTube. Sim, nosso YouTube tá aqui, ó. Nós temos todos os programas salvos para você correr aqui, ó, e conferir todos eles. Nossa, eu assisti um programa faz um mês, por exemplo, que tinha uma receita, tinha um artesanato, algo muito legal que eu queria ver de novo. Pronto, é só acessar aqui que você vai encontrar, tá? Tem várias carinhas aqui para você conferir um pouquinho desses dias especiais. Agora, gente, vamos falar sobre um registro, aliás, um registro especial. Você sabe que nos dias de hoje é muito difícil a gente imprimir uma foto, por exemplo, né? É quase que, assim, é um evento quando você vai fazer a impressão de uma foto, não é verdade? Normalmente a gente pega o celular, abre a câmera, clica, tira uma foto, né? Mas nem sempre foi assim. Da invenção da fotografia no século XIX até hoje, essa arte passou por muitas transformações. E a gente vai viajar, sabe para onde? Para o Espírito Santo, para conhecer uma exposição interativa que conta a história exatamente dela, da fotografia. Que saudade, né, de ver aquelas caixas de foto assim de família, com um monte de foto antiga. Olha lá. Para tirar uma foto, o Diego pega o celular, faz o enquadramento e começa a clicar. É rápido, prático e já dá para conferir na hora o resultado. Mas ele sabe que nem sempre foi assim. Era uma coisa meio manual mesmo, com pintura ou com uma coisa bem... um espaço maior, um espaço grande, uma caixa com aquele tecido, né, naquelas fotos antigas que o pessoal botava o tecido na cabeça. O primeiro processo comercial de fotografia é do século XIX. Leva o nome de daguerreótipo. A dinâmica é bem diferente daquela que conhecemos hoje. Foi patenteado no ano de 1839, data que marca os primeiros registros fotográficos. De maneira prática, como é que funciona o daguerreotipo? Bom, funciona muito simples. Você tem uma chapa de cobre, tem que polir ela até virar um espelho, até o reflexo seu estar nítido nessa chapa. Essa chapa tem que levar um banho de prata. Você tem que polir essa chapa de novo até virar um espelho e depois sensibiliza no vapor de bromo e de iodo e revela no mercúrio. Foi a primeira vez que a fotografia ganhou assim expansão, né? E saiu da Europa e foi para todas as partes do mundo. E aqui na exposição tem a rara oportunidade de ver originais, porque a exposição conta um pouco da história da fotografia e uma das oportunidades é essa, de ver um processo fotográfico que inaugurou a história da fotografia, que é feito o quê? Sobre um suporte de metal. Essa daqui é uma exposição interativa. Aqui, por exemplo, a gente tem a reprodução de uma câmera lúcida. O visitante pode vir aqui, vivenciar
esse momento. E aqui nós temos a reprodução de um estereoscópio. Ô Paulo, o que é um estereoscópio? A que ele se propõe? Bem, o visor-estereoscópio é mais ou menos o pai dos espetáculos visuais. É o pai do cinema 3D. Então, a gente tem aqui as réplicas e nada mais é do que ver o mundo em 3D. Então, é a primeira experiência do final do século XIX, início do século XX, de ter essa fascinação pela imagem em 3D. Já na câmera lúcida, existe a sobreposição óptica do objeto. São 2 espelhos na parte do olho. O objeto é refletido a partir do primeiro espelho. Nesse processo todo, a imagem acaba aparecendo no papel. Quem observa pela câmera reproduz ela com um pincel, lápis ou caneta. Um outro espaço onde é possível interagir é nesse, o retrato da silhueta. Se eternizava a imagem de uma pessoa assim antes da fotografia. O que essa exposição deixa bem claro para o visitante é que a humanidade sempre teve o desejo de registrar objetos, pessoas e paisagens. Para nos identificarmos como pessoa, para nos identificarmos dentro do mundo, para saber de onde viemos, né? Então a fotografia, ela é um pouco a enciclopédia também da nossa vida, né? Bom demais. Você percebeu o quanto é importante a fotografia para a nossa vida? Ela cria memórias, ela cria histórias. Eu tenho na minha casa, isso é muito comum, né? Na grande maioria das casas, né? Você deve ter na sua casa também, na casa dos seus avós, né? Uma caixa assim, de papelão muitas vezes, ou de metal, cheia de fotos antigas, né? Reunir a família, colocar aquela caixa no meio da mesa, assim, começar a tirar aquelas fotos e dar risada contando essas histórias, é a melhor coisa pra gente, né, relembrar momentos bons e momentos, assim, lindos da nossa vida. Pra gente lembrar o quanto a gente foi feliz no passado e o quanto a gente vai ainda ser feliz no futuro. Bem, eu quero dividir com vocês um vídeo de uma menininha, gente, que sofreu uma perda de audição. Só que vocês vão ver agora a primeira vez que ela vai ouvir os sons, inclusive a voz dos seus pais, dos seus familiares pela primeira vez. Olha só, a emoção, ela contagia. Então, se contagie com essa alegria aqui, ó. Uma nova vida, né? Antes e depois desse aparelhinho aí abençoado. Que coisa mais linda, gente. É pra gente se emocionar mesmo. Quero agradecer a tua audiência, quero agradecer a tua companhia. Foi lindo o programa de hoje, cheio de boas histórias, cheio de cultura. E agora eu quero te convidar para você conferir o programa Alegria do Evangelho com o Padre Christian Shankar. Eu encerro o programa de hoje com meu coração cheio de gratidão por vocês estarem aqui comigo. Um beijo no coração de vocês. E agora você vai ficar, sabe com que imagem? São Luís do Maranhão. Um beijo para todo mundo que acompanha a gente por lá no canal 42.1 e para todo o Brasil. A gente se vê. Tchau.